E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguma pessoa pecar por acidente em algum dos mandamentos do Senhor sobre coisas que não se devem fazer, e agir contra algum deles, se sacerdote ungido pecar segundo o pecado do povo, oferecerá ao Senhor, por seu pecado que houver cometido, um bezerro sem mácula para expiação, e trará o bezerro à porta do tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e porá sua mão sobre a cabeça do bezerro, e o degolará diante do Senhor, e o sacerdote ungido tomará do sangue do bezerro, e atrará ao tabernáculo do testemunho, e molhará o sacerdote seu dedo no sangue, e espargirá daquele sangue 7 vezes diante do Senhor, até o véu do santuário, e porá o sacerdote do sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, que está no tabernáculo do testemunho diante do Senhor, e lançará todo o sangue do bezerro ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho, e tomará do bezerro para expiação toda a sua gordura, a gordura que cobre os intestinos, e toda a gordura que está sobre as entranhas, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e o que está sobre os lombos, e com os rins tirará a gordura de sobre o fígado, da maneira que se tira do boi do sacrifício pacífico, e o sacerdote o fará arder sobre o altar do holocausto, e o couro do bezerro, e toda a sua carne, com sua cabeça, e suas pernas, e seus intestinos, e seu excremento. Enfim, todo o bezerro tirará fora do acampamento, a um lugar limpo, onde se lançam as cinzas, e o queimará ao fogo sobre a lenha, onde se lançam as cinzas será queimado. E se toda a congregação de Israel houver errado, e o negócio estiver oculto aos olhos do povo, e houverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e forem culpados, logo que for entendido o pecado sobre que transgrediram, a congregação oferecerá um bezerro por expiação, e o trarão diante do tabernáculo do testemunho, e os anciãos da congregação porão suas mãos sobre a cabeça do bezerro diante do Senhor, e em presença do Senhor degolarão aquele bezerro, e o sacerdote ungido meterá do sangue do bezerro no tabernáculo do testemunho, e molhará o sacerdote seu dedo no mesmo sangue, e espargirá 7 vezes diante do Senhor até o véu, e daquele sangue porá sobre as pontas do altar que está diante do Senhor no tabernáculo do testemunho, e derramará todo o sangue ao pé do altar do holocausto, que está à porta do tabernáculo do testemunho, e lhe tirará toda a gordura, e a fará arder sobre o altar, e fará daquele bezerro como fez com o bezerro da expiação, o mesmo fará dele, assim fará o sacerdote expiação por eles, e obterão perdão, e tirará o bezerro fora do acampamento, e o queimará como queimou o primeiro bezerro, expiação da congregação. E quando pecar o príncipe, e fizer por acidente algo contra algum de todos os mandamentos do Senhor seu Deus, sobre coisas que não se devem fazer, e pecar, logo que lhe for conhecido o seu pecado em que transgrediu, apresentará por sua oferta um bode macho sem defeito, e porá sua mão sobre a cabeça do bode macho, e o degolará no lugar de onde se degola o holocausto diante do Senhor, é expiação, e tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará o sangue ao pé do altar do holocausto, e queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico, assim fará o sacerdote por ele a expiação de seu pecado, e terá perdão. E se alguma pessoa comum do povo pecar por acidente, fazendo algo contra algum dos mandamentos do Senhor em coisas que não se devem fazer, e transgredir, logo que lhe for conhecido o seu pecado que cometeu, trará por sua oferta uma fêmea das cabras, uma cabra sem defeito, por seu pecado que haverá cometido, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará no lugar do holocausto. Logo tomará o sacerdote em seu dedo de seu sangue, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o seu sangue ao pé do altar, e lhe tirará toda a sua gordura, da maneira que foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e o sacerdote a fará arder sobre o altar em cheiro suave ao Senhor, assim fará o sacerdote expiação por ele, e será perdoado. E se trouxer cordeiro para sua oferta pelo pecado, fêmea sem defeito trará, e porá sua mão sobre a cabeça da expiação, e a degolará por expiação no lugar onde se degola o holocausto. Depois tomará o sacerdote com seu dedo do sangue da expiação, e porá sobre as pontas do altar do holocausto, e derramará todo o sangue ao pé do altar, e lhe tirará toda a sua gordura, como foi tirada a gordura do sacrifício pacífico, e a fará o sacerdote arder no altar sobre a oferta acesa ao Senhor, e lhe fará o sacerdote expiação de seu pecado que haverá cometido, e será perdoado. E quando alguma pessoa pecar, que houver ouvido a voz do que jurou, e ele for testemunha que viu, ou soube, se não o denunciar, ele levará seu pecado. Também a pessoa que houver tocado em qualquer coisa imunda, seja corpo morto de animal selvagem impuro, ou corpo morto de animal doméstico impuro, ou corpo morto de réptil impuro,
impuro, ainda que não o soubesse, será impura e haverá transgredido. Ou se tocar a homem impuro em qualquer impureza sua de que é impuro, e não o deixar de ver, se depois chega a sabê-lo, será culpável. Também a pessoa que jurar precipitadamente com seus lábios fazer mal ou bem, em quaisquer coisas que o homem profere com juramento, e ele não o conhecer, se depois o entende, será culpado em uma destas coisas. E será que quando pecar em alguma destas coisas, confessará aquilo em que pecou, e para sua expiação trará ao Senhor por seu pecado que cometeu, uma fêmea dos rebanhos, uma cordeira ou uma cabra como oferta de expiação, e o sacerdote fará expiação por ele de seu pecado. E se não lhe alcançar para um cordeiro, trará em expiação por seu pecado que cometeu, 2 rolinhas ou 2 pombinhos ao Senhor, um para expiação e o outro para holocausto. E há de trazê-los ao sacerdote, o qual oferecerá primeiro o que é para expiação, e desunirá sua cabeça de seu pescoço, mas não a separará por completo, e espargirá do sangue da expiação sobre a parede do altar, e o que sobrar do sangue o espremerá ao pé do altar, é expiação. E do outro fará holocausto conforme o rito, e fará por ele o sacerdote expiação de seu pecado que cometeu, e será perdoado. Mas se sua possibilidade não alcançar para 2 rolinhas, ou 2 pombinhos, o que pecou trará por sua oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha por expiação. Não porá sobre ela azeite, nem sobre ela porá incenso, porque é expiação. Ele a trará, pois, ao sacerdote, e o sacerdote tomará dela seu punho cheio, em memória sua, e a fará arder no altar sobre as ofertas acendidas ao Senhor, é expiação. E fará o sacerdote expiação por ele de seu pecado que cometeu em alguma destas coisas, e será perdoado, e o excedente será do sacerdote, como o presente de comida. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando alguma pessoa cometer falta, e pecar por acidente nas coisas santificadas ao Senhor, trará sua expiação ao Senhor, um carneiro sem mácula dos rebanhos, conforme tua avaliação, em ciclos de prata do ciclo do santuário, em oferta pelo pecado, e pagará aquilo das coisas santas em que houver pecado, e acrescentará a ele o 5º, e o dará ao sacerdote, e o sacerdote fará expiação por ele com o carneiro do sacrifício pelo pecado, e será perdoado. Finalmente, se uma pessoa pecar, ou fizer alguma de todas aquelas coisas que por mandamento do Senhor não se devem fazer, ainda sem fazê-lo de propósito, é culpável, e levará seu pecado. Trará, pois, ao sacerdote por expiação, segundo tu o estimes, um carneiro sem mácula dos rebanhos, e o sacerdote fará expiação por ele de seu erro que cometeu por ignorância, e será perdoado. É infração, e certamente transgrediu contra o Senhor. Jesus voltou a sair para o mar, toda a multidão veio até ele, e ele os ensinava. E enquanto passava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado no posto de coleta de impostos, e disse-lhe: segue-me. Então Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que enquanto estava sentado à mesa na casa dele, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam sentados à mesa com Jesus e os seus discípulos, porque eram muitos, e o haviam seguido. Quando os escribas e os fariseus o viram comer com os cobradores de impostos e pecadores, disseram a seus discípulos: por que é que ele come e bebe com os cobradores de impostos e os pecadores? Jesus ouviu e lhes respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os discípulos de João e os dos fariseus estavam jejuando. Então vieram lhe perguntar: por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, e os teus discípulos não jejuam? Jesus lhes respondeu: podem os convidados do casamento jejuar enquanto o noivo estiver com eles? Enquanto tiverem o noivo consigo, eles não podem jejuar. Mas dias virão, quando o noivo lhes for tirado, e então naqueles dias jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, senão o remendo novo rompe o velho, e se faz pior rasgo. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo rompe os odres, derrama-se o vinho, e os odres se danificam. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos. E aconteceu que, enquanto Jesus passava pelas plantações no sábado, os seus discípulos, andando, começaram a arrancar espigas. Os fariseus lhe disseram: olha, por que estão fazendo o que não é lícito no sábado? E ele lhes disse: nunca lestes o que fez Davi, quando teve necessidade e fome, ele e os que com ele estavam, como ele entrou na casa de Deus, quando Abiatar era sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos quais não é lícito comer, a não ser aos sacerdotes, e também deu aos que com ele estavam. Disse-lhes mais: o sábado foi feito por causa do ser humano, não o ser humano por causa do sábado. Por isso o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Jesus entrou outra vez na sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma mão definhada, e prestavam atenção nele, se o curaria no sábado, para o acusarem. E Jesus disse ao homem que tinha a mão definhada: levanta-te, e vem para o meio.
E disse-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar uma pessoa ou matá-la. E mantiveram-se calados. E olhando ao redor para eles com indignação, sentindo pena da dureza dos seus corações, disse ao homem: estende a tua mão. E ele estendeu, e sua mão foi restaurada, sã como a outra. Assim que os fariseus saíram, tiveram reunião com os herodianos contra ele, para combinarem sobre como o matariam. Salmo de Davi, servo do Senhor, para o regente. A transgressão do perverso diz ao meu coração que não há temor a Deus perante seus olhos. Ele se acha tão importante, que não percebe nem rejeita o seu pecado. As palavras da boca dele são malícia e falsidade. Ele deixou de fazer o que é sábio e bom. Ele planeja maldade em sua cama. Fica no caminho que não é bom. Não rejeita o mal. Senhor, tua bondade alcança os céus, e tua fidelidade chega até as mais altas nuvens. Tua justiça é como as montanhas de Deus, teus juízos como um grande abismo. Tu, Senhor, guardas a vida dos homens e dos animais. Como é preciosa, Senhor, a tua bondade, porque os filhos dos homens se abrigam à sombra de tuas asas. Eles se fartam da comida de tua casa, e tu lhes dás de beber do ribeiro de teus prazeres. Porque contigo está a fonte da vida, em tua luz vemos a luz verdadeira. Estende tua bondade sobre os que te conhecem, e tua justiça sobre os corretos de coração. Não venha sobre mim o pé dos arrogantes, e que a mão dos perversos não me mova. Ali cairão os que praticam a maldade, eles foram lançados, e não podem se levantar. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra ao pai, mas o filho tolo é tristeza para sua mãe. Tesouros da perversidade para nada aproveitam, porém a justiça livra da morte.